Nesse livro aqui, Arriscando a Própria Pele, que em inglês seria Skin the Game, Nassim Taleb, meu autor favorito, cita que provavelmente o sucesso do Buffett e consequentemente de Charlie Munger adveio da máxima filtragem, ou seja, a utilização de filtros na escolha de negócio, na escolha de empresa. Filtrar significa tirar as impurezas, ser seletivo. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os principais filtros que eu utilizo para escolher ações, começando com filtros qualitativos, ou seja, qualidade da empresa, e filtros quantitativos, preço ou valor. Eu estou te trazendo isso porque não raro a gente se esquece da importância da filtragem. Um dos problemas, sem querer aqui demonizar os ETFs, mas um dos problemas que existem com muitos ETFs é a ausência de filtragem ou filtros muito fracos. Então, quando a gente é capaz de escolher ação por ação, que é o que a gente chama de stock picking, geralmente a gente tende a ter uma performance melhor porque a gente faz uma filtragem mais forte. E aí, o Buffett, ele dá o seguinte exemplo. Ele fala o seguinte: se eu só pudesse investir nas empresas presentes em Omaha, eu compraria todas as empresas ou, sendo possível, eu escolheria só as melhores. Eu pegaria as 1% melhores ou pegaria todas elas. Mesma coisa onde você mora. Você eventualmente sabe qual empresa é boa ou não. Claro que às vezes só tem uma intuição porque você precisa avaliar os números. Mas eu te pergunto, você compraria todas as empresas da sua cidade ou do seu bairro? Ou você compraria só as melhores? Concentraria uma carteira. Concentrar não significa só ter uma ação ou duas. Significa apenas você escolher apenas as melhores e de preferência as mais baratas. E não ultrapassar um número que seja muito acima de 15 empresas num portfólio de investimento. Entre 8 a 15 seria o ideal se você escolhe as suas próprias ações. Posso ter mais que isso? 20? Até pode. Só que aí, na montagem do portfólio, o que eu faria? Eu até teria 20 ou às vezes um pouco mais. Só que 80% do meu portfólio, aproximadamente, estaria concentrado em no máximo 10 ações, 8 ações. E aí, o remanescente, 20%, eu poderia ter uma diversificação superior, que seriam as apostas mais convexas. Convexidade, ou seja, pouco para perder, muito para ganhar. Seria algo muito próximo da estratégia Barbell do Nassim Taleb, pela qual você não fica buscando investir em empresas de risco médio. Você procura investir nas empresas mais seguras, onde você tem a maior concentração da sua carteira, e o outro lado da barra, você tem entre 10 a 20% de ações mais arriscadas, mas são apostas convexas. Você tem uma diversificação superior aqui nesses 20%. Então olha só que interessante, você pode ter 8 ações aqui no 80% e aqui nesses 20 ou 10 você pode ter 10, 15, às vezes até 20 ações. São apostas convexas. Em linhas gerais, essa seria a montagem de portfólio de ações. Agora, como escolher essas ações? E aí eu vou deixar de lado essas apostas especulativas e focar nas empresas de qualidade, especialmente se você está começando ou está há pouco tempo na bolsa, ou ainda se você está há bastante tempo. Eu atendi já clientes que estão há bastante tempo, mas que acompanha pouco, ou não tem muita paciência para estudar, ou não tem aptidão mesmo, mas quer escolher as próprias ações porque não quer saber de ETF. Talvez no exterior aceite o ETF porque é mais difícil de acompanhar, de selecionar, tem outras regras também contábeis, mas no Brasil eu quero escolher. Então como é que eu faço? Eu peguei aqui algumas ações de exemplo: Itaú, Multiplan, BB Seguridade, Petrobras, Odontoprev e Sanepar. São exemplos. E como eu já disse em outro vídeo, o principal filtro de qualidade, a gente começa por qualidade, depois a gente vai para preço, é a rentabilidade. Não é crescimento. O que é crescimento? Esse indicador aqui, ó, CAGR, não é crescimento. É um consenso nos manuais de valuation que crescimento sem rentabilidade não gera valor nenhum. Esqueça crescimento. Crescimento é fácil, relativamente fácil. Como assim, Luan? Como assim você está falando que crescimento é fácil? Viu? Vamos lá. Se você abre uma empresa agora e começa a praticar preços muito abaixo do mercado, muito abaixo, tipo o preço do mercado é 10, você pratica 5, talvez até operando no prejuízo. Eu te pergunto, você vai vender bastante ou vai vender pouco? Provavelmente você vai vender muito. Mas eu te pergunto, esse crescimento em vendas, ele está aliado a uma rentabilidade? Não está. Claro que aqui eu estou falando de crescimento dos lucros, que isso aqui é importantíssimo. Mas quando eu estou me referindo a crescimento, eu estou falando das receitas. Então, crescimento sem rentabilidade não muda nada para você. Ainda mais você acionista minoritário. Minoritário não tem que ficar especulando com crescimento de receita, não. E o principal filtro de qualidade, como eu já disse, é a rentabilidade. E a rentabilidade a gente mede como? Por meio desse indicador aqui, ó, ROI. Nos bancos e seguradoras, ROI puro. Você não olha para esse indicador
indicador aqui chamado ROIC. Por que não? Porque nos bancos e seguradoras você não espera ter claramente um endividamento nessas empresas. Nos bancos, por exemplo, no Itaú da vida, é muito difícil... Aqui eu estou em Sanepar, né? Mas vamos voltar aqui em Itaú. No Itaú da vida, onde eu tenho aqui um ROI acima de 20%, é difícil você separar o que é capital de terceiro, porque o capital de terceiro, ele é basicamente a matéria-prima do banco. O banco não consegue operar sem capital de terceiro. Que é o quê? Eu vou lá, deposito meu dinheiro lá, coloco no CDB do Itaú, ele usa o meu dinheiro para as suas atividades. Então não tem como. Por isso que é difícil essa separação. E aí, a avaliação dos bancos e seguradoras, empresas do setor financeiro, essa avaliação, ela se concentra no patrimônio dos sócios, patrimônio líquido, é isso. Então, qual que é o retorno? Retorno, entenda, lucro. Qual que é o lucro que eu consigo em cima desse patrimônio? Dos sócios, não dos terceiros. Qual seria um bom lucro? Responde aí pra mim. Se você abrisse um negócio agora, com o seu próprio capital, sem avaliar o capital dos terceiros. Se eu utilizar o capital dos terceiros, eu vou pro ROIC, mas não é adequado com bancos e seguradoras, no geral. Excluindo dívida. Ah, vou pegar dinheiro no banco. Não. Vamos supor que você abra o seu negócio apenas com o dinheiro que você guardou na sua poupança. E aí, quanto que você gostaria de ganhar? Nossa, Luan, eu nunca parei pra pensar nesse sentido. Pelo menos uns 15, acho que preferencialmente 20. 20 é uma boa. Eu também gostaria de ganhar 20. E por que, como sócio de ações na bolsa, você também não busca no mínimo 15 ou preferencialmente 20? Igual o exemplo que eu dei aqui do Warren Buffett. Se você só pudesse escolher as melhores empresas da sua cidade ou do seu bairro, você não procuraria os negócios que entregam 20 para deixar ali entre as 8 empresas dos 80% do seu portfólio? Você não faria isso? Ah, eu faria, Luan. Porque, 20%, né, cara? Em 5 anos eu tenho meu payback, meu dinheiro de volta. Só nos lucros, não nos dividendos. Porque se a empresa entregar 100% do seu lucro, aí você vai ter o retorno em dividendos de 100% em 5 anos. Na verdade, menos, né? Porque a gente está falando de juro composto. Mas, enfim, excelente retorno. Então, você não concorda que esse é o principal indicador de qualidade de uma empresa? Rentabilidade, que é o ROI? Só que você não pode olhar para o indicador apenas do ano corrente ou do ano passado, ou só projetado. Para você escolher empresas, você precisa de um histórico mais longo, de no mínimo 5 anos, preferencialmente 10 anos. Agora, acima de 10 já fica complicado, porque aí já não é a mesma história da empresa. Não é o mesmo contexto, eu quero dizer. A empresa já mudou. Então não adianta muito você olhar a empresa há 20, 30 anos atrás. Ela já mudou. Agora, os últimos 10 anos te dá um contexto mais preciso. Então, aqui no Investidor 10, o que você pode fazer? Você vai aqui e clica para ver o histórico. E aí a média do Itaú é de 19%, sendo que essa média foi negativamente afetada por 2020, senão estaria muito mais próximo de 20%. É a empresa que opera com uma média de 20%. Então eu te pergunto, será que essa empresa deveria estar na sua carteira? Numa média de 10%, bate 20% ao ano? Você não concorda que esse tipo de empresa tem mais condição também de pagar dividendos? Por quê? Porque ela gera muito lucro com menos capital? Porque veja, vamos supor que nós tenhamos aqui uma empresa de ROI de 20, que é o Itaú, e outro banco qualquer com ROI de 10. Isso significa que a cada R$100 que eu coloco como acionista no Itaú, R$20 volta em lucro. No outro banco aqui eu coloco 100 e volta 10. Então não tem como pagar muito dividendo. Ou crescer muito o lucro. E como que a gente projeta a partir desse ROI o crescimento do lucro? Olha, a gente projeta, essa é uma projeção, é falível, a partir de quanto a empresa vai reter de lucro. Quanto que ela retém e quanto que ela distribui? Vamos supor que a gente esteja trabalhando aqui com um cenário em que a empresa retém 50% e distribui 50%. Empresas mais maduras, elas já começam a distribuir mais, pelo menos 50%, pelo menos é o que se espera. Então se ela retém 50%, ela reteve. Teoricamente, se o ROI continuar a 20, em cima desses 50, eu vou ter 20% de retorno. E a partir disso, eu consigo saber quanto que meu lucro deve crescer anualmente. Algo aproximado a isso. Então, 50 vezes 20%, eu estou falando que meu lucro deve crescer uma taxa de 10% ao ano. E nos últimos 5 anos, o Itaú cresceu 14%. É o que está aqui. E, conforme o relatório que eu fiz na comunidade de formação Brain Investing, o lucro do Itaú nos últimos 10 anos cresceu uma taxa de 13%. E é muito difícil. É raro você encontrar empresas que consistentemente crescem a uma taxa superior a 10% ao ano. Quando você encontra, você tem uma joia. Só que você não pode pagar qualquer preço também. Mas se você consegue um preço excelente, você precisa concentrar nessas empresas de alta rentabilidade de maneira consistente, não apenas um ano ou outro.
É muito mais fácil de você ganhar dinheiro nessas empresas do que especulando em empresas mais cíclicas, onde você tem muito mais dificuldade, o timing importa demais. É esse filtro que eu adoto. Em conjunto com o ROI, eu olho, sabe para o quê? Margem. Margem. Por quê? Porque empresa de margem baixa significa provavelmente duas coisas. Ou que a empresa não tem vantagem competitiva duradoura, quero dizer, ela não tem um diferencial de longo prazo sem que ela tenha que ficar investindo muito dinheiro para manter esse diferencial. Ou então, significa que o setor tem tanta competição que aí fica difícil de sobrar muito dinheiro para o sócio. Aí tem que ganhar em volume de vendas, que também é difícil. Então começa a ficar difícil. Empresa com margem alta é mais fácil. Você tem que buscar o que é mais fácil. Por que você quer o difícil? Por que esse amor à complexidade? A gente ama a complexidade, cuidado. E a gente sempre busca, se possível, empresas com margens superiores a 10%. Vou pegar aqui um exemplo de empresa do setor de saúde, mas há quem diga que é do setor financeiro. Odontoprev, margem 23%. Mas vamos olhar para o histórico. Olha o histórico. Acima de 15 pelo menos, histórico de 10 anos. Eu preciso disso. Porque aqui eu estou medindo o quê? A cada R$100 em venda, pelo menos 20 ou 15 é lucro. Então veja que a gente primeiro olhou para quanto que o sócio bota de dinheiro, quanto que volta de dinheiro. E agora a gente está falando, depois que a gente colocou o dinheiro e botou a empresa para rodar, quanto que sobra para o bolso do sócio depois da empresa vender, faturar. Abaixo de 10 fica difícil, especialmente quando a empresa opera com endividamento. E aí a gente entra no próximo filtro financeiro de dívida. Porque é o seguinte, aqui a dívida é negativa. Vamos pegar uma dívida positiva. Multiplan, a melhor empresa de shopping centers do país. Aqui está o nível de dívida da Multiplan. Esse é o principal indicador de endividamento. Posso usar outro indicador, Luan? Você pode, só que esse aqui é o indicador mais utilizado. Então eu focaria nesse aqui. Por quê? Porque ele mede a capacidade da empresa em pagar a sua dívida a partir da geração de caixa. E essa geração de caixa é o EBITDA. É uma aproximação, mas o mercado adota essa aproximação. E o que significa aqui o indicador 2,33? Significa que, para liquidar a dívida líquida, a empresa precisaria de 2,33 anos de EBITDA. Então, se a empresa gera 1 bilhão por ano de EBITDA, significa que ela precisaria de 2,33 bilhões de reais para pagar essa dívida toda, liquidar. E aí eu te pergunto, qual seria o indicador máximo de endividamento para você escolher uma empresa? Para ficar ali na parte mais segura da sua carteira, onde você pretende concentrar recursos. O consenso que existe é de 3. Mais do que 3, o risco começa a ficar muito acentuado. Aí você está aumentando o seu risco. Por que 3? Porque 3 anos de geração de caixa, se entende que a empresa consegue dar conta. Acima disso, já começa a ficar mais imprevisível. Sabe por quê? Porque vamos lá, a gente sabe como a economia é cíclica, especialmente no Brasil. Você pode ter um ano de baixa nas vendas. E nesse ano de baixa, os custos continuam subindo. Geralmente o juro está subindo, meu nível de dívida também está subindo. E aí eu ultrapassei 3 vezes EBITDA, agora meu fluxo de caixa, meu EBITDA fica mais instável, mais volátil, fica cada vez mais difícil de pagar os credores. E quando eu consigo pagar, não sobra nada para os sócios. E aí eu quero uma empresa que sobra dinheiro para o sócio. A lógica empresarial é, eu coloco o dinheiro numa empresa, eu quero lucro voltando. Então essa aqui é a visão. Mas existem algumas nuances. Primeiro que existem empresas cujo fluxo de caixa é tão estável e previsível que elas conseguem chegar a um nível de dívida até de 4 vezes e ainda assim, teoricamente, elas ficarem tranquilas. Elas chegam a 4 e não estão tão preocupadas, mas sobra muito pouco dinheiro para os sócios. É o caso de transmissoras de energia, é o caso de empresas de utilities, utilidade pública no geral, onde são serviços essenciais. Então é difícil ter baixa nas vendas. Então isso permite você ter um nível de alavancagem mais alto, mas ainda assim não é para ficar super tranquilo. 3 vezes te dá mais tranquilidade, até para recebimento de renda, se esse é o seu foco. E outro detalhe que eu preciso te contar aqui. Geralmente você vai ver aí o pessoal falando, pô, empresa com baixa dívida não é tão bom assim, cara. Eu sei que eu não posso também ter aí um nível de dívida muito acima de 3 vezes EBITDA, porque daí o que era para ser um remédio se tornou um veneno. Mas também não ter nada, ter muito pouco é besteira. Eu tenho um nível ótimo de dívida, que é o que o mercado financeiro chama de estrutura de capital ótima. O que é isso? Até onde precisa estar
o meu nível de dívida de capital de terceiro para que o valor da minha empresa suba. Tem isso, tá? Por quê? Porque dívida gera benefício fiscal. O valor que eu pago de juros e amortização, sabe o que eu faço? Eu desconto do imposto a pagar. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Só que, não sei se você sabe, existem empresas que são super caras na bolsa de valores, quando tudo está indo bem, geram muito lucro, muito retorno, sem dívida. Então como assim? Aumenta o valor da empresa e tem empresas que não precisam disso. Aí vamos pegar o exemplo da WEG. Cadê a dívida da WEG? Negativo. Ela gera mais caixa do que tem de dívida. Aí eu te pergunto, e aí? Por que a WEG não aumenta a dívida para aumentar o valor da empresa? Isso não é verdade. Se fosse verdade que precisa aumentar a dívida e chegar nessa estrutura ótima, a WEG deveria valer menos, porque ela tem uma dívida muito baixa. E ela está renunciando ao benefício fiscal que poderia fazer ela crescer ainda mais. E aí? Então o mercado tem muita crença que você vai vendo que não é bem assim. Então a preferência, e o Buffett tem essa preferência, é pelo menor nível de dívida possível, a fim de sobrar mais dinheiro para o sócio. E aí você avalia a capacidade da gestão de produzir valor para o sócio, de alocar bem o capital dos sócios, justamente pelo baixo nível de dívida. Quer dizer que ele não precisa ficar pegando dívida para crescer o lucro líquido. Exceto bancos, porque a matéria-prima do banco é o capital de terceiro. Aí é sacanagem também. Mas olha a VEG, a gestão não precisa ficar se endividando para crescer o lucro líquido e entregar retorno para os sócios. Então cuidado com algumas crenças, algumas coisas são faladas por aí sem muito questionamento. Nesse canal, o que eu faço? Eu tento fazer com que o seu senso crítico fique acima da média, porque o pessoal aí fala muita besteira, né? A gente precisa pensar. Tem um pensamento independente. Então o que a gente viu aqui? Primeiro, eu quero um alto nível de ROI. O ROI que eu não falei porque o ROI que não é o principal indicador. ROI que é quando eu estou olhando para empresas com mais dívida. E a gente quer empresa com baixa dívida. Então eu quero ROI alto, eu quero margem líquida alta, pelo menos 10%, e eu quero nível de endividamento abaixo de 3 vezes EBITDA. Preferencialmente, dívidas baixíssimas, meio EBITDA só, ou até negativo, tipo uma VEG. E ainda, agora eu vou pegar aqui BB Seguridade. Eu quero olhar para o crescimento dos lucros. Isso eu quero olhar. E nos últimos 5 anos, olha só, BB Seguridade cresceu 18% ao ano. Odontoprev, 8%. VEG cresceu 13%. Multiplan, 20%. Sanepar, 12%. Já a Petrobras, peguei o exemplo aqui, teve decréscimo, porque aqui existe muita volatilidade. Aqui você precisa pagar muito barato, porque existe muita volatilidade nos lucros. Então a preferência deveria ser de empresas que crescem seu lucro líquido a uma taxa superior a 10% ao ano, como eu falei, de maneira mais consistente. Eu não estou falando que Petrobras é ruim porque teve decréscimo no lucro. Isso acontece especialmente quando a gente está falando de empresa petrolífera. Mas estou te dizendo que é mais difícil aqui. É mais difícil porque os lucros são mais voláteis, assim como o retorno sobre patrimônio líquido. De tal modo que aqui você precisa pagar muito mais barato, muito mais. Lembra que eu falei? Eu recomendo que você fique um pouco afastado do difícil. Deixe o difícil para depois, quando o fácil não estiver mais disponível. E quando que o fácil não está mais disponível? Quando o mercado já está muito precificado, já está tudo muito caro. E aí a gente entra agora nos filtros de preço. E o básico? O básico é índice preço-lucro e índice preço-valor patrimonial. Mas especialmente índice preço-lucro. Olha o caso aqui de BB Seguridade. O índice preço-lucro está aqui em 7,50. Historicamente, a média ficou em 9. Logo está abaixo da média. Você quer comprar ações boas, as melhores da bolsa, onde você vai concentrar o seu portfólio. Você quer comprar abaixo da média. Você não quer comprar acima da média. E isso você vai olhar com todas as ações aqui. Até porque, quando entra dinheiro estrangeiro no país, geralmente esses múltiplos são analisados. O gringo olha, essas ações aqui estão com múltiplo baixo, então vamos comprar essas ações. Isso pode ter acontecido com o Banco do Brasil, por exemplo, que ainda está com resultado ruim, mas teve uma disparada nas ações, uma recuperação, porque o múltiplo estava bem abaixo dos outros bancos, que subiram bastante com o Itaú. Então você olha para essa referência, que é o índice preço-lucro, você compara com concorrentes, sim, porque é um índice comparativo. Então, eu vou comparar aqui hoje com Caixa Seguridade, está em 12. Porto Seguro está em quase 10. IRB, 12. E olha que a comparação com o IRB não é muito adequada, porque é uma resseguradora. E BB Seguridade está aqui. Então, isso reforça que o preço hoje parece atrativo. Já o PVP é meio difícil, porque ele vai ser alto
de acordo com o ROI. E o ROI aqui é muito alto, então eu não considero muito isso aqui, tá? Salvo se eu quero comprar uma empresa extremamente descontada. Então o foco tem que estar aqui mesmo, no índice preço-lucro. Porque eu já escolhi empresas de ROI alto, então meu PVP provavelmente vai ser alto. E além disso, além desse indicador, não olho para dividend yield, porque dividend yield depende do preço, então se o preço subir, o dividend yield vai cair, então isso aqui não importa. Eu simplesmente fiz minha comparação índice preço-lucro com o histórico da empresa e com concorrentes da Bolsa de Valores. Agora eu vou verificar o valor intrínseco da empresa. Quanto que ela vale? Sem comparação, porque aqui se chama avaliação relativa, que é avaliação por múltiplos. Eu saí da avaliação relativa, agora eu vou para a avaliação intrínseca, que é eu buscar mais ou menos o valor intrínseco de uma empresa, para comprar abaixo disso, que é o que o Buffett recomenda. E aí eu uso técnicas de fluxo de caixa descontado, dividendo descontado, dependendo da empresa. E aí eu faço isso para até comparar com o múltiplo, para ver se tá batendo, porque às vezes no múltiplo tá barato, mas na avaliação intrínseca tá caro, ou vice-versa. Você precisa ir comparando, né? E essa técnica de fluxo de caixa descontado, ela é um pouquinho complexa, tem maneiras de você simplificar, etc. Eu ensino com mais detalhes aqui no meu curso, no Formação Mira Invest. Para além disso, eu tenho aqui a minha própria planilha de valor intrínseco das melhores ações da bolsa e das ações que eu tenho na minha carteira. Tá tudo aqui. E ainda relatório de análise, onde eu trago os valores intrínsecos naquele momento da publicação do resultado trimestral, por exemplo. E ainda vídeos exclusivos. E todos os movimentos que eu faço na minha carteira constam da comunidade Formação Mira Investing. Ah, Luan, não preciso disso, só preciso de vídeos exclusivos aí da sua carteira, de análise de empresas e tal, que você traz para membros, então basta se tornar membro do canal. Então se você quer algo mais completo, está aqui na comunidade FMI, link na descrição para testar. Se você só precisa dos vídeos e acompanhamento da minha carteira, membro do canal. São as duas soluções que eu tenho aqui para você. Ou se você não quiser ou não puder agora, não tem problema, não é o seu momento, sem problema nenhum. Basta se inscrever aqui no canal e clicar no botão de gostei se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que já está ótimo. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo para você onde eu te expliquei por que eu estou investindo nessa ação aqui, ó, Odontoprev.